eu vou. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei nada. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Porque Ele está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que haja ainda não começar e não haja brilho pra estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Vou ler. O juízo final. Mateus 31. Juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Não sabia disso. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Vou ler só até aqui. Aqui já está dizendo, né? Porque as nossas boas obras também falam que nós somos, né? Em outro Brasil, ele que fala assim que a gente conhece a pessoa que conhece. Olha só, a pessoa dá muito bom, ele é uma pessoa digna, né? Se dá mal, aí então a gente já conhece. Os bons e quem é os maus. Vou ler só até aqui, tá? Sobre as montanhas e o povo
és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, E você quebrou o vidro. Quebrou o vidro. Passagem aqui. Passagem aqui. Eclesiastes. Vou ler bem rápido. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de cozer, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de exaltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abrasar, tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, o tempo de cozer, tempo de estar falado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerrear, tempo de paz. E vantagem tem o trabalho, naquele que trabalha, tenho visto o trabalho de Deus dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tem conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também todo homem coma e beba e goze o bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Graças a Deus, esse Salomão, ele fez um apanhado na vida do ser humano, né? E todo ser humano da terra, né? Ele fez um apanhado, assim, do que pode acontecer, né, na vida do homem. Mas para que também venha acontecer isso, também tem consequências também, né? Se o camarada for sábio, ele vai viver uma vida mais sossegada. Mas se ele não for, ele vai passar mais dificuldade. Ele vai passar muita dificuldade na vida, né? Ele pode até morrer antes do tempo, né? Se ele for um homem mau, se ele for um homem ímpio. Entendeu? E aqui o melhor da vida aqui no final que diz, é claro que em primeiro lugar é ter paz com Deus, né? Procurar sabedoria, ter paz com Deus e gozar do bem, né? Gozar do bem do seu trabalho, que é comer bem, amar seus filhos, amar sua esposa, né? E ter paz com Cristo por todo o tempo. Agradeço aqui por essa palavra. És tu, a razão da minha dominação, ó Jesus. És tu, única esperança que é meu Deus, ó Jesus. Confio que me ajudando, da salvação vem me alegrando. Hoje a nós
Agradeço, meu Senhor.
espontânea vontade. Eu tinha colocado aqui. Segunda Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, os céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Acho que é mais ou menos isso que vamos falar. Acho que tem um favor nisso. Eu tenho na minha mente que tudo que é aquilo que é de Deus permanece. Às vezes são coisas duras, difíceis, né? E às vezes a gente não consegue entender muita coisa, né? Na verdade é difícil de entender algumas questões, né? Mas a gente tiver em mente que tudo que é de Deus, tudo que vem do alto permanece por sempre. Acho que isso é um resumo mais ou menos de tudo que aconteceu, o que vem acontecendo e o que vai acontecer. Tudo que é de Deus permanece por sempre. Nada que ninguém nos engana ou acontece porque não acontece. Pela vontade de Deus permanece. Preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Então vou ler o meu versículo, então. Leia, pois. Vou ler o meu versículo. Ele está em... Peraí que eu vou achar. Está marcadinho. Não vou pregar muito. Coisinha de nada. Está em Lucas alguma coisa. Lucas 18, capítulo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Em diante. Lucas 18, 9. É Lucas, viu, Lucas? Lucas 18, a partir do 9, que diz assim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, e adultos, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, não vou pregar, mas vou também fazer como os irmãos, né, falar um pouquinho. O que nós temos que entender, quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. Os fariseus eram uma seita, né, que foi criada após a volta do povo de Israel. Né? A gente sabe que o povo de Israel foi levado cativo lá da Palestina, né, de onde eles moravam, foram levados para outros países, né, e quando eles retornaram para a Palestina, esses homens, né, eles, não que por má fé, né, mas eles criaram essa denominação fariseu, né, que significa separado. Era um povo separado, né, para cuidar da lei. Porque naquele tempo as pessoas viviam da lei. A lei era o Código Civil. Né? A lei aqui de Moisés era o Código Civil daquela nação. Então, esse povo, ele foi separado, né? Ele se dizia separado para observar esses mandamentos do Senhor em relação à lei. Né? E eles mesmos aguardavam o Messias. Mas, na mentalidade deles, o Messias viria, né, como um rei político, né, um rei soberano, mas que governaria ali fisicamente toda a população da Palestina. Eles estavam aguardando esse Messias. Né? Então, esses eram os fariseus. Após eles virem dos outros povos, após eles habitarem de novo a terra da Palestina, além deles terem a lei, eles criaram uma lei para não quebrar aquela lei. Ou seja, eles criaram uma cerca em volta de uma cerca. A lei já é uma cerca, né? Você está ali dentro, você não pode passar aquela cerca. Eles criaram, né, como se fosse uma cerca ao redor dessa cerca. Né? E a diferença é que Deus não tinha proposto isso. As leis eram simples para o povo, né? Partia daqueles 10 mandamentos lá. Né? E envolvia outros detalhes, mas era específico para a hora do culto. Né, que está em Levíticos, na parte de Levíticos. Mas aqui no povo, para a massa, a lei era aquilo que os 10 mandamentos indicavam. E não aquelas outras leis que esses fariseus aqui, né, e outros povos inteligentes, os rabinos, né, começaram a interpretar a lei conforme, né, a ocasião. Né? Para eles também, esse Antigo Testamento era antigo também. Não é que esse Antigo Testamento, a lei de Moisés, era uma lei daquele tempo, era uma lei antiga também. E eles deveriam pegar aquela lei e adaptar também ao seu tempo. Mas aí começou a surgir algumas aberrações por conta disso.
né, no sábado, eles diziam que você podia caminhar tantos quilômetros, né, porque se passasse daquela faixa de quilometragem ali, já era considerado trabalho, e os 10 mandamentos dizem que você tem que descansar no sábado, né? Mas eles estipularam, ó, trabalho vai ser isso. Então, se você se olhar no espelho, né, e verificar que tem alguma coisa no seu rosto e for fazer uma maquiagem, isso é considerado trabalho. Então, nós já vamos proibir da pessoa olhar no espelho. Então, eles criavam essas leis mais ou menos assim, né, para evitar que se chegasse até a desobedecer a lei. Só que era um absurdo, né? E quando Jesus veio, ele, além de conhecer as Escrituras, né, naquele tempo, um curso para você aprender até a leitura era muito caro. Então, eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler, que entendiam, né, a própria lei. A maioria, a massa do povo mesmo, tinha que ouvir do rabino lá, né, e confiar que aquilo estava certo. Né? Mas para alguns, né, inclusive Jesus, ele sendo o pai de todo conhecimento, ele sendo o dono de todo conhecimento, ele conhecia plenamente aquilo que ele tinha criado, que foram os 10 mandamentos, que foi a lei de Moisés. E por causa disso, esses fariseus começaram a criar uma contenda com Jesus. Porque Jesus, naquele tempo, ele saía cedo, né? Cedo de casa, caminhava vários quilômetros. Quando eu falo ok, Google, me ajuda, né? Quando eu tô falando outra coisa aleatória. Acho que eu não estou te entendendo. Aprenda aí com a palavra. Jesus saía bem cedo, né? Pegava ali um pão, né? Seu agasalho ali, aquelas roupas chiques de judeu, e saía caminhando. E naquelas vilas próximas ali de Jerusalém, Jerusalém era um centro movimentadíssimo, né? Era como se fosse Brasília aqui, né? Esse nosso movimentadíssimo Brasília, né? E Jesus saía pelas aldeias aí de Goiás, né? Pelas cidadezinhas de Goiás, né? Onde tinha aldeias agrícolas, né? Onde tinha fazendeiros, onde tinha um povo mais rural, né? O povo humilde. E nessas pequenas vilas que haviam em volta ali de Jerusalém, os rabinos mais importantes, os mais ricos, né, eles não queriam passar por essas vilas, eles não queriam ir porque era atrasado, né? O meio de sobrevivência ali naquelas vilas era muito atrasado, então ninguém queria ir para aquelas vilas. Então, quando Jesus chegava numa vila dessa, eles o recebiam muito bem. Ele era reconhecido como um rabino, era como se você estivesse num local e não tivesse um pastor ali, né? E as pessoas carecessem da mensagem do Senhor e chegasse um missionário naquele momento, né? E você ia fazer aquele culto, né? E quando Jesus chegava na cidade, ele era bem recebido, porque ele era recebido não como Jesus, mas como um rabino que entendia muito bem a palavra do Senhor. E o diferencial de Jesus é que ele realmente entendia, né? E sabia anunciar a palavra do Senhor. Porém, tinha um detalhe, porque algumas leituras que ele fazia não tinha Novo Testamento, gente, era só o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento era Jesus mesmo, né? Quando ele lia algumas profecias, ele dizia na cara do povo, e isso se cumpriu hoje, porque ele estava se referindo a ele mesmo. E isso machucava os rabinos entendidos, alguns começavam, né, a querer saber quem é esse Jesus que está causando esse alvoroço todo aí na região, eu quero saber quem é ele, né? Porque eles até imaginaram, não, pode ser que seja o Messias mesmo, pode ser que seja o nosso Messias. Mas aí, quando ele se intitulava, né, o rei, e se intitulava Deus, os rabinos falaram, opa, peraí, um homem desse aí, comum, um pobre, né, filho de José e de Maria, que mora bem ali, né, tá se falando que é Deus? Não, isso está errado. Né? Aí das três, uma. Ou ele era realmente o Messias, ou ele era um charlatão, ou ele era um endemoniado. E qual foi a opção que eles escolheram? A terceira. Começaram a dizer que Jesus expulsava os demônios pelo próprio Satanás. Né? Então criou-se essa rivalidade, né, entre
Jesus e os fariseus por conta disso. Porque Jesus veio quebrar aquela seita externa que eles tinham. Água pra mim? Que não era aquilo que Deus queria. Ali. E Jesus Mas bate não aqui em tem frente, água, ó. tem que pegar lá embaixo. No sábado, né? No sábado não se podia curar ninguém. E Jesus ia lá, eu vou curar esse aqui, tá curado, em nome de Jesus. Daqui a pouco. Não sei se ele falar E daí ele começava a confrontar essas questões dos judeus que eles tinham criado, né? Mas aquilo era história, porque eram 400 anos de criação, acho que 200 anos, né? 200 anos de criação dessas novas leis, e Jesus veio e derrubou essas leis com esses atos, né? Curava um ali, né? Andava quilômetros, os discípulos não jejuavam, né? Não jejuavam 2 vezes por semana, igual os fariseus. Enquanto os fariseus estavam jejuando, Jesus estava bebendo vinho, comendo carne, churrasco e aquilo, e se alegrando. Isso tudo com aqueles excluídos do povo, que eram as prostitutas, né? Eram os ladrões, eram os salteadores. E os fariseus começaram a observar que ele falou, não, pode ser pelo Satanás que ele expulsa. E daí Jesus, foi quando Jesus falou, pode Satanás expulsar Satanás? Não pode. Né? Porque eles não queriam admitir que ele era o Messias, porque ia contra a palavra. Bom, esses eram os fariseus. Agora, os publicanos eram os povos ali, né? O povo comum, né? Que tinha um pouco de estudo, tinha um pouco de instrução. Né? E quando Roma, né, tomou o poder, tomou o império, porque quem trouxe o povo de Israel de volta foi o império... Qual foi o império que veio antes? O romano, o império grego, né? Foi a Grécia, o império grego que trouxe o povo para ele de volta. Mas quando Roma tomou todo o império, né, eles começaram a imputar alguns impostos ali para todos os povos que eles tomavam. Né? E como eles cobravam esses impostos? Através da própria pessoa da população. Eles falavam, eu vou te dar tanto, você ganha X, né? Eu vou te dar 3X se você cobrar o imposto aqui. Então, o percentual desse imposto é seu. E muitos se habilitavam a fazer esse trabalho. Mas no meio judeu, no meio dos hebreus ali, isso era considerado uma traição. Porque eles odiavam, né, o governo romano, o Império Romano, porque além de serem servos do poder romano, o poder romano, quem já estudou aí alguma coisinha de Roma, sabe como é que era as orgias, né, no palácio, como era a depravação moral na vida dos romanos. Então eles não suportavam os romanos. Né? Então aquele que se aliasse, aquele do povo que se aliasse aos romanos, era considerado um traidor. Então era um lixo, né? Um lixo de ser humano, na visão dos judeus. Então é por isso que Jesus conta essa parábola. Porque o fariseu se sentia justo, né? Porque ele seguia a lei, cumpria, e de fato ele cumpria toda a lei. Né? Hoje em dia a gente usa a palavra fariseu até com uma conotação diferente, né? Que é aquela pessoa que faz, que fala, mas não faz. Mas nesse caso aqui eles faziam realmente. Eles jejuavam, eles davam dízimo, eles faziam tudo. Né? Faziam tudo que eles apresentavam ali como lei. Né? Mas não era aquilo que Deus tinha previsto como lei do povo. Né? Eles não criaram a lei de Deus. Né? Não era isso que Deus queria. E Jesus, né, dá uma pancadinha neles também, né, e conta essa parábola na presença desses fariseus. Ó, se você se considerar injusto a seus próprios olhos, né, Deus não vai te ouvir. É porque isso até dizia respeito àquilo que Jesus veio trazer de novidade. Porque todo o Antigo Testamento, a lei de Moisés, tudo que foi passado apontava para um só caminho. Jesus. É a salvação pela graça. Deus deu a lei para que o homem percebesse que ele não conseguiria cumprir aquela lei. Aqueles simples 10 mandamentos. Né? O homem não consegue. Eu não consigo, você não consegue. Só existe um homem que conseguiu. Jesus.
Moisés, né, apontava para Jesus. Todas as profecias apontavam para Cristo, para esse nosso Jesus que nós servimos hoje. Então, no final, aqui no versículo 14, ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Então, o fariseu se sentia justificado, mas quem desceu de fato justificado para casa foi aquele que nem conseguia olhar para Deus, né? Nem conseguia levantar os olhos para o céu, nem isso ele conseguia, né? Ele se sentia realmente o que ele era, né? Um pecador, um homem que não servia a Deus, né? E é assim que nós devemos nos colocar diante do Senhor. Né? Embora nós não entendamos o que o Senhor quer com todas as circunstâncias, mas ainda assim é dessa forma que Deus quer que nós cheguemos a sua presença. Né? E para que sejamos justificados, só existe uma maneira: olhando para o sacrifício de Jesus. Você pode ser o melhor homem, o melhor vizinho, o melhor marido, o melhor filho, que mais? O melhor piloto de Fórmula 1, o melhor jogador de futebol. Isso não adianta nada. Né? A única coisa que adianta é você reconhecer que você é um pecador, assim como esse publicano fez. Pode bater no peito: eu sou um pecador mesmo, Deus. Eu não consigo nem olhar nos seus olhos, né? Porque eu sou um pecador, eu sou um lixo. Né? Mas eu confio no seu sacrifício e quero que o seu sangue lave os meus pecados. É só isso. Daí por diante, você é uma pessoa justificada, conforme a palavra. Amém? Amém. Então, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesse dia. Amém? Vamos cantar mais um, que eu não sei qual é. Sugestão? Primeiro amor, eita. Eu sei. Qualquer coisa a gente leva a capela. Se eu não souber aqui, a gente vai. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar
caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Valdeir, o irmão está com a oportunidade. O irmão está com a palavra. Antes de orar, Valdelino, esteja colocando a casa. A gente ora pela casa da Pela casa da Elaine. Deus Deus esteja já preparou. nos mostrando como devemos fazer, na hora que devemos fazer, confirmando isso no nosso coração. Nós louvamos, nós te exaltamos porque o Senhor é Deus. Amém. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias permanecem. Amém, Jesus. Obrigado pela casa, obrigado pelos irmãos que estão reunidos nesse local. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles também que não estão, Deus. Obrigado porque o Senhor conforta os nossos corações. Nos corações. O Senhor nos sabe com fortaleza diante de dor, diante de às vezes de coisas ruins que acontecem. Mas nós cremos que o Senhor é Deus. Tudo está no controle do Senhor. Verdade, Deus. Inclusive a casa, Deus, que o Senhor está preparando para a minha irmã. Que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa preparar tudo. Que na hora do Senhor, tudo possa acontecer. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor irá preparar o melhor para a sua filha. Verdade. E que o melhor seja feito. Às vezes o melhor que nós queremos não é o melhor que o Senhor quer. E Verdade. aquilo que às vezes queremos também não é o que o Senhor quer. Verdade. Que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa encaminhar e que possa ser feita a tua vontade. E que a sua vontade seja feita. Amém. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Obrigado pelo privilégio que temos de adorar e de exaltar o seu santo nome. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de nos reunir e de falar da tua palavra. Porque nós fomos criados para isso, ó Deus. Esse é o motivo que nós temos. A alegria que nós temos é sempre louvar o teu santo. Amém. Muito obrigado por tudo, pelas nossas vidas. Guarda-nos e nos proteja a cada dia. Em nome de Jesus. Após oração silenciosa, vamos passar o chapéuzinho da sua. Pode cuidar.